Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Nessa semana tão corrida, tão gostosa, desejando aqui um super sucesso para esse evento que começa agora, Blockchain Connect 2020, um evento que começa com muitos desafios, como todos os eventos desse ano maluco, mas com certeza a programação e o conteúdo desse evento será sensacional. Parabéns, super parabéns para a organização, super beijo e sucesso para a Adriana, obrigada pelo convite, para o Caio, enfim. Vamos lá, eu sou Cris Alessi, então a gente vai falar um pouquinho sobre cidades inteligentes no ponto de vista, sob a ótica de inovação, de tecnologia, de ecossistemas. E é muito bacana conversar sobre isso num evento tão específico, né, tão técnico como esse evento do blockchain, justamente porque as coisas se conectam em diversas áreas, em diversos setores, em diversos segmentos. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês para começar a apresentação, que... Aí, agora eu não consigo mais ver se vocês estão vendo minha tela, mas acredito que sim. Bom, então, como eu falei, meu nome é Cris Alessi, sou presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação. A Agência Curitiba ela é responsável pelos programas de desenvolvimento econômico da cidade de Curitiba, ligados à Prefeitura de Curitiba, mas também é responsável pelos projetos de inovação, em especial pelo movimento Vale do Pinhão. Quem é de Curitiba está bem acostumado com esse nome, quem não é de Curitiba, eu vou explicar um pouquinho. O Vale do Pinhão é um grande movimento da cidade para promover ações de cidades inteligentes para a cidade de Curitiba, posicionar a cidade, as empresas, os empresários, enfim, o ecossistema como um todo aqui de Curitiba na direção do conceito de Smart Cities, e eu vou falar um pouquinho sobre esse conceito e a nossa visão de Smart Cities. Eu também sou presidente do Fórum Municipal de Inovação, um fórum que é um fórum consultivo que veio a partir da lei de inovação aprovada aqui na cidade em 2018, e também sou presidente do Fórum Inova Cidades, que é um fórum nacional ligado à Frente Nacional dos Prefeitos, que trabalha, conecta todos os secretários ou presidentes que têm inovação, Smart City, esse tema, na sua pasta, na sua forma de seus planos de governo municipais, principalmente municipal, interliga as cidades com o governo federal quando o assunto é inovação. Então, bom, também sou palestrante, sou investidora anjo e tenho formação em publicidade, trabalho há mais de 15 anos com marketing digital. Um pouquinho me apresentando aqui, mas vamos falar aqui principalmente com relação ao que interessa nesse painel. Então, o tema dessa palestra, né, desse pequeno encontro, Smart Cities, eu quis propor esses 3 subtítulos, né, inovação, tecnologia e ecossistemas, justamente porque a gente entende muito que preparar os ambientes urbanos para atender as necessidades, né, e os desejos das pessoas é uma das principais prioridades que a gente coloca nas cidades inteligentes. E aí são várias áreas que fazem isso, né, os interesses, desejos e necessidades do cidadão são diversos, então a questão de saúde, a questão de educação, a questão de urbanização, legislação é um ponto importante, e vocês que sabem, trabalham com tecnologia, sabem o quanto barreiras de legislação podem dificultar o mercado, né, a entrada dessas tecnologias no mercado, e também a questão de tecnologias emergentes e ecossistemas. A organização desses ecossistemas pode apoiar muito a evolução de um setor, de uma área, nos ambientes, né, sejam ambientes de cidades, estados, ou no próprio país. Então, eu coloco que isso é uma discussão urgente
para a sociedade como um todo e principalmente para uma sociedade como essa que a gente vive em constante transformação. E aí, fazendo só um contexto sobre Smart Cities, sobre o conceito de cidades inteligentes, para nivelar, queria colocar sobre como é que o conceito, né, como é que o tema Smart City começou no mundo, né? Então, começou muito baseado na infraestrutura tecnológica. Foi um tema quase que mercadológico, colocado em termos de marketing pelas grandes empresas de tecnologia, que propõem uma instalação de sensores, enfim, de dispositivos espalhados pelas cidades ou por setores da cidade, conectando tudo isso através de uma sala de controle. Então, essa visão, né, de sensores, de centro de informação, né, de centros de controle, principalmente ligados ao setor público e a áreas específicas, como áreas de segurança, áreas de defesa social, foi o início do entendimento do que era uma cidade inteligente, né? Então, muito relacionada a essa questão de tecnologia. Com o passar do tempo e com alguns experimentos, né, e alguns cases de sucesso ou de insucesso que algumas cidades tiveram nesses últimos anos, principalmente nos últimos 15 anos, esse conceito de cidades inteligentes foi alterando um pouquinho. Porque, por exemplo, cidades como Ordos, né, que na China, que foi criada, né, fundada em 2001, ela foi fundada do zero, era um espaço, uma grande área no deserto da China, e foi construída para ser uma cidade altamente tecnológica, uma cidade justamente com esse conceito de centro de controles, todos os sinaleiros, todos os equipamentos urbanos, tinha uma alta tecnologia, uma cidade que custou, um espaço que custou mais de 200 bilhões de dólares para ser montado, e as pessoas não queriam morar nessa cidade, porque simplesmente o que se oferecia nessas cidades não era suficiente para que as pessoas quisessem morar nessa cidade. Hoje já mudou muito o conceito, enfim, a cidade já está mais populada, mas mesmo assim não chega nem perto da população que eles esperavam ter em pouco tempo morando nesse ambiente. Um outro exemplo também, esse caso de sucesso, mas uma cidade criada do zero, Shenzhen, né, eu vou falar dela um pouquinho mais para frente também, mas ela é uma das cidades mais tecnológicas do mundo, e há 40 anos atrás ela era uma cidadezinha pequena de 30 mil habitantes. Hoje ela tem mais de 12 milhões de habitantes, número altamente normal para cidades chinesas, mas esse crescimento, né, você criar uma cidade, planejar uma cidade do zero, e aí transformá-la num conceito de cidade inteligente, é um pouco mais fácil do que trabalhar com cidades já formadas, né, cidades que já existem, que já têm uma população enorme, e trabalhar o conceito de cidades inteligentes a partir de uma posição já consolidada. E aí é isso que a gente vê acontecendo, e é por isso, principalmente por isso, que a gente vê o tema cidade inteligente não se afastar, mas além de tecnologia, pensar em muitas outras áreas e muitos outros pilares para que suas construções sejam eficientes, que as pessoas realmente queiram estar nessas cidades e queiram se resolvam seus problemas a partir dessas cidades. Então, eu trouxe alguns exemplos das cidades inteligentes, as cidades consideradas mais inteligentes do mundo, algumas delas são muito óbvias, né, Vale do Silício, Singapura, Barcelona, são cidades consolidadas, muito inteligentes, só que o interessante dos casos de cada uma delas é que elas foram se desenvolvendo e o planejamento as conduziram de formas diferentes. Então, no case de Singapura, eles usaram muito a inovação e a tecnologia digital com o conceito de sustentabilidade e habitabilidade. Então, foi o primeiro lugar onde se testou a tecnologia de cidades gêmeas, né, da cidade ter uma gêmea digital. Então, a partir daí,
conseguir tirar todos os dados para melhorar o ambiente urbano da cidade, fluxo de trânsito. Eles fizeram um estudo de insolação e áreas verdes para conseguir diminuir a temperatura dos bairros, né, a temperatura o clima mesmo, para que os bairros ficassem mais habitáveis, enfim, ficassem mais confortáveis das pessoas morarem, e com isso conseguiram trazer o conceito que cidadãos mais saudáveis precisam de uma cidade mais saudável. Então, o tema de saúde é muito caro em Singapura, existem muitas iniciativas com relação a áreas da saúde, inclusive grandes centros de saúde que trabalham com relação a isso, a saúde e moradia. Então, esses dois pontos muito ligados a Singapura, e é altamente tecnológica, né? A tecnologia, ela vem como pano de fundo de tudo isso. Quando a gente fala em Oslo, também é uma cidade que é muito menor, né? Uma cidade que tem diferenças climáticas completamente diferentes de Singapura, mas também eles trabalham muito a questão de enfrentamento das mudanças climáticas no seu ambiente urbano, e a inclusão tecnológica é muito forte na gestão, né, do governo, dos planos de governo para a cidade de Oslo. Então, essa questão da inovação tecnológica visando a inclusão de todo o cidadão desde da primeira infância, com serviços altamente qualificados, enfim. Então, o ambiente, a questão de mudanças climáticas e de inclusão é muito importante para a cidade. Outro exemplo, também super conhecido e muito tecnológico, é Taipei, só que Taipei trabalha muito com a cooperação, então, do setor público com o setor privado, então, um foco de dados abertos, de governo aberto, de governo como plataforma, com objetivos de melhorias de serviços, né, então, usando a tecnologia com foco de melhorias de serviços, e a cooperação do setor público e privado. A gente tem visto muito aqui no Brasil também que essa cooperação público e privado, que é um pouco estigmatizada para nós, né, na nossa cultura, e até pela nossa herança de setor público, corrupção, enfim, a gente vê nem sempre essa ligação público-privada positiva, mas as cidades mais evoluídas no mundo nos mostram que esse é um dos únicos caminhos, um dos caminhos viáveis de transformar as cidades em cidades mais inteligentes. E aí, falando em questão de participação popular, Londres é um grande exemplo de uma cidade de dados abertos, que o governo londrino trabalha com várias e várias bases de dados, abrindo para a população, trazendo muitos programadores para desenvolver serviços a partir dos seus dados abertos. Só os dados abertos de transporte provém ou possibilitam milhares de aplicações a partir dos dados abertos real-time de transporte público. Ela tem uma questão muito forte de promover, desenvolver o cidadão, as habilidades digitais do cidadão através da capacitação digital, e realmente essa colaboração aí nesse conceito de governo como plataforma. Eu falo de novo de Shenzhen por causa que, nesse ponto, nessa parceria de público e privado, principalmente por causa que, quando ela foi planejada para expandir, né, desses 30 mil para milhões de habitantes, ela trouxe uma grande empresa de tecnologia, ela foi provida pela essa imensa gigante chinesa de tecnologia, a Huawei, que hoje está super, né, com seu nome em todos os noticiários, principalmente por causa das disputas com relação ao 5G, a proteção de dados, guardadas todas essas discussões para um outro
momento, essa gigante de tecnologia fez com que Shenzhen se transformasse na cidade mais tecnológica, né, uma das cidades mais tecnológicas do mundo, principalmente trabalhando essa infraestrutura de dados como uma plataforma unificada. Hoje, agora 2019 foi divulgado, né, mais uma gigante vindo para ampliar ainda mais essa visão de tecnologia. Então, a partir de 2019, a Tencent começou a trabalhar também em Shenzhen e, com certeza, vai evoluir muito essa questão tecnológica. Barcelona, por outro lado, ela trabalhou muito forte com a questão de urbanização, transformando aí um grande setor, que era um setor degradado da cidade, um antigo setor industrial da cidade de Barcelona, num grande celeiro de tecnologia e inovação, atraindo milhares e milhares de talentos para que trabalhassem nesse ambiente, numa colaboração entre o setor público, as universidades e o privado, que é o chamado 22 arroba, conhecido no mundo inteiro como um dos grandes cases urbanos de cidades inteligentes, e hoje ela trabalha muito focado com a questão de aplicativos, do cidadão conectado, de tecnologias IoT, melhorando principalmente a qualidade de vida, claro que tem um foco muito grande de sustentabilidade, enfim. Não dá para não falar do Vale do Silício, né, que é um grande celeiro de tecnologia do mundo, né, onde estão todas as grandes empresas, as empresas importantes de tecnologia, considerado o centro global de tecnologia, mas aqui eu acho que um ponto que eu queria chamar a atenção é a questão de ecossistema, né, quem já esteve no Vale, enfim, acho que muitos de vocês que estão assistindo conhecem profundamente, ou pelo menos superficialmente, o ambiente Vale do Silício e a colaboração, a formação de ecossistemas empresarial das universidades e do cidadão e das pessoas que circulam pelo esse grande ambiente do Palo Alto, faz com que as pessoas respirem a inovação e a tecnologia, e que as ideias se choquem e se transformem muito rapidamente. Então, essa visão de que não há concorrência, né, que não há termos muito fortes de concorrência, justamente para promover a geração de ideias e a ampliação aí de possibilidades e a criação de novos serviços, novos produtos e novas tecnologias. Israel, que tem se tornado um grande centro de tecnologia, de inovação também, já é considerado, né, Shenzhen, Israel e o Vale do Silício, Israel em algumas cidades, né, como um crescimento enorme econômico e um trabalho muito forte de redução de desigualdade, trabalho muito forte com a questão da qualidade de vida das pessoas, as cidades mais saudáveis, cidadãos mais saudáveis, e também tem um ponto muito forte que é a geração da cultura de inovação, desde a infância até a adolescência. O cidadão, tanto meninos quanto meninas, entram no serviço militar. Então, essa visão do trabalho e do aprendizado militar em Israel, ele é obrigatório para jovens, sendo meninos e meninas, e o serviço militar, essa obrigatoriedade dá o primeiro aprendizado, o primeiro contato desses jovens com a tecnologia já de cara. Então, com isso, eles têm uma densidade muito grande de novos talentos, e acredito que esse seja um dos grandes fatores aí que transformaram em tão pouco tempo Israel e em várias cidades de Israel como um polo fundamental, importante, e que exporta aí tecnologias. E aí, pensando nisso, que a gente tem exemplos de cidades inteligentes que usaram empresas de tecnologia para se transformaram, empresas fortes que pensam em tecnologia, como a Huawei, cidades que transformaram a questão da urbanização, da transformação urbana, da conexão, como Barcelona. Se a gente falar de cidades que trouxeram a universidade, trabalharam de dentro da universidade para fora, nos seus ambientes, né, nos seus ecossistemas, ou cidades que modificaram
através da geração de talentos, né, do empoderamento das pessoas, dos talentos locais, da tecnologia, a gente consegue ampliar muito esse conceito de cidades inteligentes, né? Então, hoje, no mundo, a gente fala muito sobre cidades inteligentes, humanas, e aí, completando com sustentáveis, inclusivas e criativas. Eu acho que esse é um pacote, quando a gente fala em cidades inteligentes, a gente tem que falar desse pacote como um todo, não precisa falar sempre nessa frase com todos esses adjetivos, mas esse é um pacote de uma cidade inteligente, né? Que ela também seja humana, também seja sustentável, também seja inclusiva e também seja criativa. E esse é um conceito que nós usamos particularmente aqui em Curitiba, mas é um conceito muito difundido no mundo inteiro, tirado, né, da bibliografia de um especialista em empreendedorismo, o Boyd Cohen, que hoje tem empresas de tecnologia com foco em mobilidade, e ele fala que a gente consegue desenvolver economicamente, então a gente fala aqui de desenvolvimento econômico, né, ao mesmo tempo que ele aumenta a qualidade de vida dos habitantes, então qualidade de vida é um ponto fundamental, e gera eficiência nas operações urbanas. Então aqui a gente tem 3 pontos que conectam uma cidade inteligente. E aí vocês podem perguntar, né, e o que cidades inteligentes tem a ver com blockchain, né? Eu acho que esse é o principal ponto sobre essa ampliação da visão de cidades inteligentes, que coincide com essa ampliação da visão das soluções blockchain, abrindo e se posicionando nas mais diversas áreas aí, né? Então, a gente, da mesma forma que a cidade inteligente trouxe o seu tecnológico, a blockchain também, né, classifica como um experimento tecnológico, mas em muito pouco tempo está se expandindo e deu um salto do teórico para o prático aqui, com muitos, está na pauta de muitos executivos de setores diferentes da sociedade, reconhecendo o seu papel, né, de agente de mudança, afetando vários níveis de organizações e vários tipos de organizações. E um outro que também que dá para fazer essa analogia entre cidades inteligentes e blockchain, que é a questão que em algum lugar, nesse momento, alguém está criando uma solução para desromper algum tipo de mercado, para achar uma nova solução para um problema tradicional visto de forma diferente. Então, mesmo essa questão de disrupção dos modelos de negócio tradicionais, em praticamente qualquer parte do mundo, em todas as cidades do mundo, em todos os espaços aí. Então, são duas coisas que a gente vê acontecendo com muitos exemplos de cidades inteligentes. A gente vê, e com certeza nesses dias de evento, agora a gente vai ver vários cases práticos, né, da aplicação de blockchain, e mostrando como isso de fato é verdade. Esse estudo todos os anos, então o estudo desse ano que eles divulgaram alguns meses atrás, acho que a maioria de vocês deve ter tido contato, classifica os usos mais frequentes de blockchain, né? Então a questão de moedas, né, da digitalização de moedas, a questão de dados, né, de compartilhamento e de acesso a dados, a reconciliação de dados, esse é um outro ponto interessante, e são muito próximos, né, os usos, não tem um que se sobressai muito também, né, a proteção de identificação, esse é um ponto importante, e aqui no Brasil estamos agora discutindo muito fortemente isso, né, coisa que a Europa já consolidou essa discussão há mais tempo, a gente está muito forte na questão da discussão de uso de dados, e pagamentos, que também estamos aí num efervescente do tema no país, com várias mudanças de governo federal, de mercado financeiro, de maturidade aí de muitos agentes, de quebra de muitos mercados tradicionais com questão de meios de pagamento. E aí, quando a gente fala em barreiras, também muito próximos às percentagens, mas principalmente com a implementação, né, então a questão legal, a questão da exigência de sistemas legados, a transformação de sistemas atuais, adaptar esses sistemas atuais
a tecnologia é uma barreira, né, assim como é para vários outros temas, quando você fala em atualização de bases de dados e sistemas legados, a questão da acessibilidade, né, dos dados e a informação sobre os dados pessoais, né, a propriedade de dados, dessas preocupações são barreiras para a adoção, e as potenciais ameaças aí de segurança. A gente acabou de ver um grande exemplo com relação a isso. Não tem a ver com blockchain, mas tem a ver com nossa cultura de proteção, né, de sistemas. Ela ainda é muito fraca, a gente tem muito a evoluir ainda com o tema cibersegurança. Então, acho que esse é um ponto aí bem colocado nesse estudo, bem bacana de se colocar. Então, de fato, chegando à conclusão ali que a relação entre as cidades inteligentes e a evolução do conceito de cidades inteligentes, ela é muito complementar, o blockchain é muito complementar com essa evolução. Nós usamos 5 pilares que estruturam a nossa visão aqui em Curitiba de cidades inteligentes, principalmente a questão de sustentabilidade e reurbanização, a questão de educação, né? Então, educação empreendedora, educação digital, educação e fomento à cultura da inovação, a tecnologia. Então, como eu já falei, é um pilar, não é o principal, mas ele é importante. A legislação, que é fundamental, é uma grande barreira para a adoção da novidade, né, do novo, nas cidades, nos negócios, né, na economia, e a integração e articulação do ecossistema de inovação. E o centro disso tudo são as pessoas, né? Então, soluções para problemas reais das pessoas. E a questão de ecossistema é bastante forte. A gente acredita que esse ponto é fundamental, que a inovação, ela vale quando ela se transforma no processo social. Então, por isso que a gente diz que nem toda inovação precisa ser tecnológica, né? Então, a gente tem várias formas, mas é lógico que a tecnologia ajuda muito, principalmente a alcançar a escala e a melhorar o acompanhamento, os processos e os dados, mas ela só vale mesmo se ela se transforma num processo social. E com isso, com essa nossa visão, a gente tem que posicionar Curitiba como uma cidade importante, uma Smart City, né, uma cidade inteligente, importante no Brasil, mas também no mundo. A gente tem alguns reconhecimentos muito bacanas mundiais, estamos entre as 6 cidades mais inteligentes do mundo, numa classificação da FIRA Barcelona. Fomos reconhecidas, somos uma das únicas cidades latino-americanas a ser nominada pelo Startup Genome como uma cidade em desenvolvimento, ecossistema de inovação em desenvolvimento. Ganhamos esse ano, em junho desse ano, pela New Cities, que foi uma conferência canadense que avalia todas as cidades do mundo na categoria cidade, ambiente urbano vibrante. Então, isso foi bem bacana para a gente. Para vocês terem uma ideia, essa premiação, o veículo oficial que divulgou essa premiação foi o Le Monde, e estamos entre as 21 comunidades mais inteligentes do mundo, pela classificação do Instituto Canadense de ecossistemas inteligentes. Então, esses ganhos nos mostram que a gente está num lugar interessante, mas a parte importante é que não é bom para o governo, não é bom para a prefeitura apenas, é bom para o ambiente urbano, para os empresários e para os talentos que estão aqui. E aí, só comentando sobre a questão do ecossistema, né, sobre a comunidade inteligente, esses são 6 dos pontos que são avaliados com a comunidade inteligente. For ver a questão de inovação, a questão de tecnologia, né, de igualdade digital, de infraestrutura, mas também de educação,
compatibilidade de conhecimento, sustentabilidade e advocacy são pontos importantes também para essa discussão. Um outro ponto que eu queria passar rapidamente aqui é que a gente, quando fala simplesmente em tecnologia, a gente quer aplicar a tecnologia que está à disposição, que está sendo posta, ou que é a tecnologia que está sendo desenvolvida para o momento, e buscar um problema para aplicar essa tecnologia. E a gente, né, a ONU propõe os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, justamente para dizer, gente, a gente tem problemas pontuais, importantes, suficientes nas cidades e nos países aí para resolver. Então, por isso que a gente fala que a inovação ela vai quando se torna um processo social, para responder a algum desses problemas postos, né, seja de desigualdade, seja de pobreza, seja de fome, seja de meio ambiente, de educação, de igualdade de gênero, enfim. Inclusive de trabalho integrado, né, de parcerias para alcançar os resultados. Isso também é bastante interessante. E aí, se vocês forem ver a programação desses dias do Blockchain Connect, vocês com certeza vão fazer essa ligação, porque vocês vão ouvir pessoas que conhecem muito mais sobre o tema blockchain que eu, falando de diversas áreas, desde direito à saúde, agronegócio, mercados imobiliários. Então, eu acho dessa tecnologia, né, do que está se pondo no mercado e do como ela está se conduzindo no mercado, que também veio muito com relação à criptoeconomia, mas hoje escala em muitos mercados. E um outro ponto fundamental é que, por mais que a gente tenha um processo, um caminho planejado, né, a gente se depara com o inesperado, né, como o ano de 2020, com certeza um ano que vai ficar na história da humanidade e que nós estamos passando, e com certeza cada um de nós tivemos desafios diferentes com relação a esse ano, mas quem de nós se preparou para se deparar com uma cidade vazia, com isolamento social, com a quebra de muitos segmentos, com as dificuldades de setores específicos, com o turismo, com o mercado imobiliário, com a questão muito grave na área de saúde, e com a tecnologia sendo um grande ativador, um grande alívio em muitos momentos, né, e inclusive por causa das maiores dificuldades, a quebra de barreiras, inclusive legais, como é o caso do Brasil com a telemedicina, depois de tantos e tantos anos de discussão, em muitos poucos dias, meses ali, a gente conseguiu a liberação da telemedicina no Brasil para resolver um problema que estávamos tendo nesse momento com a pandemia do novo coronavírus. Então, esse é um ponto, quando estamos prontos, preparados para uma situação como essa, não estávamos, ninguém estava, mas quanto mais uma cidade for inteligente, humana, resiliente, criativa, melhor ela vai responder a essas dificuldades, a esse novo momento que a gente está, pensando diferente com relação à educação das crianças, né? Hoje nesse desafio de homeschooling, daqui a pouco no desafio dessas crianças que passaram esse tempo com experiências diferentes, voltando às escolas convencionais, do home office, do trabalho remoto, do trabalho à distância, da produtividade à distância, né? Então, isso afeta várias escalas, desde o mercado imobiliário até a relação dos países, né? O turismo, as viagens a negócios, enfim. E a inclusão, né? Então, o pensar nos idosos, o pensar nas crianças, o pensar na população de baixa renda, o pensar no sul e no norte do Brasil, no leste, no oeste, pensar no centro e na periferia. Então, a questão de inclusão é muito importante e é uma questão muito forte que a gente tem que discutir. E aí a gente precisa falar da questão de representatividade feminina, é uma grande causa que eu tenho particularmente, mas como a gente está num evento de tecnologia, a gente precisa colocar esses dados, né? O Domenico Di Masi fala que o futuro será da criatividade, e que a criatividade é uma característica, é uma habilidade feminina, né? Então, que os homens vão aprender essa característica, mas
Fora o soft skill, que é tão importante, a gente está vendo isso com tanta preocupação no mercado de trabalho, principalmente no mercado de tecnologia, a gente não pode deixar de pensar que a ONU põe que apenas 17% dos programadores do mundo, numa pesquisa de 2018, eram mulheres. Em 2019, um estudo do programa Youth Spark da Microsoft apontou que o Brasil, somente 18% dos graduados em ciência da computação eram mulheres, 25% dos empregados das áreas de tecnologia são mulheres. E não é uma questão que elas não têm interesse nessa área, né? É uma questão histórica do nosso país com relação à migração da tecnologia, da matemática para a ciência da computação, de como os PCs entraram nas nossas vidas também, mas o fato é que a gente tem poucas mulheres na área de tecnologia e que as mulheres que estão na área de tecnologia ganham até 34% menos do que os homens nesse mercado. Então, é um ponto que a gente tem que colocar. Eu sei que vocês têm aí vários apoiadores que têm esse tema, né, o tema de mais mulheres na tecnologia. Olhem isso com atenção, principalmente vocês homens, né? Eu acho que a força pela mudança está na pauta de muitos empresários brasileiros, mas ela tem que realmente ser mais forte. E aí, 2 palavrinhas chaves para encerrar a minha fala hoje com vocês, que é ética e empatia. Então, independente de tecnologia, independente de posicionamento de cidade, independente de esfera governamental, ou a academia, ou o setor produtivo, né, ou os empresários, a gente sempre tem que ter a questão ética como premissa das nossas vidas, das nossas decisões, e a empatia, se colocar no lugar do outro para a tomada de decisão, tem que ser uma constante todos os dias, em todos os momentos, em todas as ações que a gente possa fazer, ok? Aqui meus contatos nas redes sociais, LinkedIn, Instagram principalmente, Cris Alessi, agradeço muito a participação e parabenizo muito a organização do evento por esse evento, e muito sucesso aí nesses dias que se seguem.